Vamos parar para pensar uma coisa. Com um simples toque do pé, é possível parar um carro que pesa mais de 1 tonelada e que está vindo em alta velocidade. Como isso é possível? Pois é, hoje a gente vai fundo para desvendar a engenharia incrível por trás do sistema de freios. A gente vai acompanhar toda a jornada desse simples toque, começando lá no pedal e indo até as rodas, para entender a física e a engenharia que fazem essa mágica acontecer, transformando um gesto pequeno numa força de parada gigantesca. Muita gente pode achar que precisa de uma força muscular absurda, mas o verdadeiro segredo está no poder de uma coisa que a gente nem costuma associar com força: um líquido. Vamos ver como é que isso funciona. O grande truque aqui se chama multiplicação de força hidráulica. Basicamente, o sistema pega a força, que é relativamente fraca, aplicada lá no pedal, e a transforma numa força enorme lá nas rodas. E o meio de campo para essa mágica toda é um fluido especial que praticamente não dá para comprimir. E aqui está o cérebro por trás de tudo, o famoso princípio de Pascal. Ele diz, de um jeito simples, que a pressão num líquido que está fechado se espalha igualzinha para todo lado. Na prática, isso quer dizer que uma forcinha num pistão pequeno se transforma numa força, muito maior, num pistão grande em outro lugar do sistema. É como se fosse uma alavanca, só que líquida. Essa lei é a base de tudo, e para ela funcionar direitinho, o sistema tem que estar completamente fechado, vedado. Se tiver um pingo de vazamento ou entrar um pouco de ar, já era. O ar se comprime, a pressão se perde e a frenagem falha. Por isso que a integridade de todo o sistema é vital. Bom, agora que a gente já entendeu o princípio, vamos seguir o fluxo. Como é que a força viaja do pedal até chegar na roda? Vamos rastrear esse caminho, peça por peça. O processo todo acontece numa espécie de reação em cadeia com 4 etapas principais. Começa com o toque inicial, aí vem a criação da pressão, depois a transmissão dessa pressão e, por fim, o aperto que de fato para as rodas. Vamos olhar cada um desses passos bem de perto. O primeiro passo, claro, é o toque no pedal. Mas aqui já tem um detalhe genial: não é só a força da perna que está em jogo. Tem um componente chamado servofreio, que usa o vácuo do próprio motor para multiplicar, e muito, essa força inicial. Ah, exatamente por isso que o pedal fica duro que nem pedra quando o motor está desligado. Em seguida, essa força, que já foi amplificada, vai direto para o cilindro mestre. Dá para pensar nele como se fosse o coração do sistema. É ele que pega o movimento mecânico do pedal e o transforma em pura pressão hidráulica, botando o fluido de freio para trabalhar de verdade. E agora esse fluido, super pressurizado, vira um tipo de mensageiro líquido. Ele é feito geralmente à base de glicol ou silicone, para aguentar temperaturas altíssimas sem ferver. E ele viaja quase que instantaneamente por uma rede de canos e mangueiras até cada uma das 4 rodas do carro. Ok, a pressão chegou onde precisava, nas rodas. Mas e agora? Como é que essa pressão de um líquido vira o atrito físico que para o carro? Bom, existem 2 tecnologias principais que fazem exatamente isso: os freios a disco e os freios a tambor. E aqui a gente vê 2 estratégias completamente diferentes para criar o atrito. Uma, o freio a disco. É como uma pinça que aperta por fora. A outra, o freio a tambor, empurra por dentro, se expandindo. Vamos dar uma olhada nos detalhes de cada um. No sistema a disco, a pinça funciona como uma mão super forte. Ela aperta as pastilhas contra um disco de metal que está girando junto com a roda. Esse atrito todo gera um calor absurdo e vai diminuindo a velocidade do carro. A grande vantagem é que eles dissipam esse calor muito bem, por isso são o padrão na maioria dos carros de hoje. A outra opção é o freio a tambor. Aqui, o mecanismo trabalha de dentro para fora. As sapatas de freio são empurradas contra a parte de dentro de um tambor que também gira com a roda. Eles não são tão eficientes para se livrar do calor, mas por serem mais baratos, a gente ainda encontra nas rodas traseiras de vários carros. Não precisa nem dizer que um sistema tão importante para a segurança precisa de muita atenção, né? Ignorar os sinais de desgaste dos freios simplesmente não dá. Então, vamos ver rapidinho o que observar para manter tudo em ordem. É fundamental ficar de olho nesses sinais. O nível do fluido está baixo, pode ser um vazamento. O pedal parece borrachudo e esponjoso, isso pode indicar que entrou ar no sistema. Isso é muito perigoso. E claro, se acender a luz do freio no painel, é um chamado claro para levar o carro para uma inspeção na hora. Então, a lógica é simples. Em vez de esperar um problema acontecer, as revisões periódicas do sistema de freios podem pegar uma falha bem no comecinho antes que ela se torne perigosa de verdade. Então, fica a pergunta: qual é o sistema de segurança mais importante de um carro?
É bem provável que seja justamente esse, o que transforma um toquinho do pé numa força imensa usando um princípio da física de séculos atrás. É uma maravilha da engenharia que trabalha em silêncio o tempo todo, mas que depende do nosso cuidado para nunca falhar. Na próxima vez que pisar no freio, vale a pena lembrar dessa jornada incrível.